Olá pessoal, vamos iniciar a nossa videoaula sobre software para análises estatísticas, né? Ou seja, cálculos estatísticos também, né? A gente vai aprender aqui quais são os principais utilizados aí para análise de dados na área da saúde e como é a utilização de alguns deles, tá? O primeiro que vamos ver é o Stata, né? O Stata ele é um pacote de software estatístico completo e integrado que fornece tudo que a gente precisa para análise de dados, gerenciamento de dados e gráficos. Então, pessoal, assim como o Stata, a maioria dos gráficos, né, quase todos, eles nos fornecem todas essas informações. Eles analisam os dados, eles fornecem aí gráficos, né, de várias formas que a gente precisa, tá? No caso, o Stata, ele é rápido, preciso e fácil de usar, tá? Porém, o Stata, ele é um pacote, né, de software que ele exige uma compra da licença para que nós tenhamos esse banco de dados, certo? A FAGOC, ela tem essa licença, ok? Se nós tivéssemos aí presencialmente, nós utilizaríamos aí a sala, o laboratório de informática para que nós pudéssemos, né, praticar aí essas análises, né? Mas pela situação atual isso não nos é possível no momento, ok? Ele tem uma interface de apontar e clicar e uma poderosa e intuitiva sintaxe de comandos, né? Ele é bem simples de manusear. O Stata é rápido, preciso e fácil de usar, né? Todas as análises podem ser reproduzidas e documentadas para publicação e revisão, ou seja, quando a gente realiza algum comando, seja para criar frequência, seja para criar um gráfico, uma tabela, esse documento que é gerado pela essa análise, a gente pode colocar direto num manuscrito, né, num artigo científico e enviar para publicação. Ele já nos dá essa análise certinho, ou seja, não precisa a gente copiar, ficar elaborando tabelas, não. Ele já vem pronto, tá? O controle de versão garante que os scripts das análises continuarão a produzir os mesmos resultados, independentemente de quando foram gravados, né? Esses scripts aí são mais à frente eu tenho alguns modelos para mostrar para vocês, mas do SPSS. Então, quando a gente vai fazendo as análises nos bancos de dados, a gente começa as análises iniciais, descritivas, a gente vai fazendo esses scripts. E daí a gente vai salvando esses scripts para, se porventura a gente precisar de checar alguma informação, a gente tem eles salvos. O Stata conta com centenas de ferramentas estatísticas, então tem das mais diversas ferramentas aqui, né? Ele nos dá desde tabulações básicas e resumos, análise de caso-controle, ANOVA, regressão linear, né? Tem algumas outras análises aqui que a gente nem utiliza aí na área da saúde. Seleciona a amostra, faz modelagem, né? Modelos estatísticos, aí a gente utiliza não por agora, né, a nível de graduação, mas pós-graduação sim. Modelos multiníveis, né, modelos de sobrevivência, regressão de dados, enfim, outros que a gente vai utilizar aqui é dados de pesquisa, né, análise bayesiana, tá? Análise bayesiana a gente ainda aprende aqui alguns conceitos iniciais. Mas percebem, né, eles têm uma gama de utilidades aí para o pesquisador. Então, aqui é só para vocês visualizarem, né, as principais tabelas. Isso tudo aqui é gerado pelo Stata. Então, são vários gráficos aqui. Nós temos aqui o boxplot, né, temos algumas análises aqui de dispersão, ok? Tabelas, né, gráficos, outras imagens aqui mais específicas. Esse aqui a gente conhece, né, essas tabelas aqui que mostram esses aumentos de consumo, de prevalências aí, né, dividido, já sai as cores direitinho, né, separação por sexo. Então aqui, pessoal, vocês vão perceber que a cada final de algum programa, eu coloquei um link para vocês, é um link aí só para orientar como que funciona o banco de dados, para vocês poderem aprofundar, se tiverem interesse, né, mas a gente consegue uma gama, tem um número muito alto de
materiais de apoio que vocês conseguem ter sobre esses bancos estatísticos. O EPINFO. O EPINFO é um programa muito interessante, né? Muito utilizado aí na saúde pública por vários motivos, né? Primeiro que ele é um software de domínio público, tá? Criado aí pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças, que é o CDC, e ele é voltado para a área de saúde na parte da epidemiologia. Então, essas universidades públicas utilizam muito o EPINFO para analisar os dados, secretarias de saúde municipal, estadual, o Ministério da Saúde mesmo, eles utilizam muito dessa ferramenta do EPINFO, né, pela questão de facilidade de acesso gratuito, né? Ele visa aí atender uma necessidade emergente em todo o planeta, que é o gerenciamento e análise de bancos de informações individualizados e com constante renovação. Então, o EPINFO vocês conseguem baixá-lo, né? Está na versão 7.2, na página aí do CDC. Então, aqui está falando mais um pouquinho dele, né? Uma série de programas desenvolvidos pelo CDC, possuem recursos aí para auxiliar na coleta, na análise e visualização de dados, assim como do Estado, né? Ele é muito útil difundir entre profissionais de saúde pública, né? É domínio público. E a versão dele, do EPINFO 7.2, ela é compatível com Microsoft Windows, né? Que a maioria das pessoas utilizam. E apresentam aí as vantagens do Windows como facilitador de uso de apontador e clicar, né? Aparece aí o apontar e clicar, né? Ou seja, eles são bem explicativos. Eles também nos fornecem gráficos. A fonte, né, já é gerada aí quando a gente faz esse comando. Ele é bem didático, bem tranquilo de utilizar. Coloquei aqui também algumas imagens, né? O EPINFO também é interessante para esse tipo de análise espacial aqui, né? E aí ele tem os dados aqui, as legendas. É bem interessante esse tipo de trabalho, principalmente em trabalhos ecológicos aí, né, que envolve toda uma população. E as tabelas simples, né, com a divisão de prevalência, tem as frequências. E aqui eu coloquei para vocês esse link para poderem baixar aí o EPINFO. Tá? Eu tenho ele aqui no meu computador, porque se a gente vir a desenvolver qualquer tipo de pesquisa, né, a gente já tem acesso a esse banco de dados. O SPSS. O SPSS eu vou dar um enfoque maior a ele, tá? Porque ele é um banco de dados também, né? Um software muito utilizado aí na saúde pública. Eu particularmente trabalhei muito com ele durante o mestrado, fiz alguns cursos, alguns treinamentos, e é um banco muito fácil de manusear. Portanto, ele exige uma licença, né? Existe uma licença que para que você possa utilizar, essa licença ela é em torno de R$ 15.000, né? Então, tem um custo mais elevado aí para adquirir esse SPSS. Portanto, tem pessoas que rateiam, né? Eles compram esse programa e fazem vendem, né, as licenças por um preço bem acessível aí em alguns sites de compra e venda aí disponíveis no país. Então, o SPSS ele é um software muito voltado para pesquisas científicas, tanto na área da saúde. Anteriormente, ele era um pacote estatístico mais voltado para as ciências sociais. Quando eu conheci esse programa, eu fiz treinamentos com o grupo de pesquisa das ciências sociais aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Eles trabalham muito. Então, pesquisas de opinião, essas pesquisas eleitorais, eles utilizam muito o SPSS para realizar esse tipo de análise desses dados também. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a imagem que a gente tem do SPSS, né? A gente tem aqui chama janela de input, né, dos dados do SPSS. Então, aqui, gente, percebe, em cada coluna aqui desse programa, ela representa as nossas variáveis em um banco de dados, tá? Então, nas colunas nós temos as variáveis. Em cada linha, a gente tem a identificação dos casos em um banco de dados. Então, aqui, percebe? Ele vai do 1, né? Nesse caso aqui, que a gente consegue visualizar. Certamente tem um número muito maior.
Então, nesse caso aqui, a gente consegue visualizar 22 casos, tá? Então, para cada caso vai ter a sua variável, a categoria. Então, aqui, boa parte dos pesquisadores, eles utilizam, quando eles vão criar o banco de dados, eles escrevem códigos, alguns escrevem códigos, tá? Outros abreviam esses títulos aqui. Mas eu particularmente gosto de escrever a palavra certinha, porque na hora que a gente faz aqueles scripts, né, que a gente vai salvar, eu acho que facilita o nosso trabalho quando a gente coloca o nome certinho, ok? Então, pessoal, quando inicialmente, a gente tem um banco de dados, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando nós vamos começar a utilizar um banco de dados? Então, a primeira coisa, ele está instalado, ok? Então, sem ser essa questão da instalação. Primeira coisa, a gente vai cadastrar as perguntas, né? Porque se a gente precisa de digitalizar os questionários, os dados que eu tenho para analisar nesse banco de dados, primeiramente tem que cadastrar as perguntas, né? Então, as perguntas são aqui as nossas variáveis que a gente começa a utilizar, tá? Essa janela aqui, esse acesso a essas janelinhas aqui, eles nos dão aí os parâmetros das variáveis. Então, aqui a gente consegue ter uma visão de todos os dados. Então, por exemplo, aqui essa variável tempo, tá? Então, uma variável numérica, tá? Então, para a gente cadastrar essa variável, a gente vai ver mais à frente também como que a gente tem que fazer para cadastrar uma variável numérica, uma variável categórica, se ela é ordinal, se ela é categórica, né? O ordinal, a gente vai classificando essas variáveis. Por isso, gente, a importância de vocês saberem a classificação das variáveis, tá? Porque daí chega lá na hora de cadastrar uma variável, uma pergunta no banco de dados, quando chega no local da variável, vocês não sabem classificar, tá? Então, começam a perceber aí a importância, né? Aqui a gente tem uma janela na definição das variáveis, como eu falei com vocês, tá? Então, aqui a identificação. Então, percebe, naquele slide anterior, percebe que a gente estava aqui no Data View, né? Agora, aqui a gente está em relação às variáveis. Então, aqui a gente tem as variáveis, estão todas aqui nessa coluna. A gente consegue modificar esse aspecto, né, do banco de dados. Então, aqui a identidade, então aqui eu tenho, enfim, treinamento, impacto. Aqui poderia ser sexo, religião, né, escolaridade, renda. E aqui na frente você tem que classificar essa variável. Então, por exemplo, aqui, cadê a nossa idade? Escolaridade, tá? Então, aqui é uma variável numérica, tá? Algumas colunas a gente não mexe, não. Mas aqui, percebe que no tempo ele colocou casas decimais? Porque ele vai precisar de ter casas decimais. Quando é variável numérica, a gente não precisa quando é uma variável que a gente vai digitalizar aqui os valores, a gente não precisa de colocar as casas decimais. Portanto, aqui quando a gente vai classificar essa variável, a gente tem que, nesse local aqui, a gente tem um clique aqui tem 3 pontinhos, aparece para a gente vai colocar quais são as nossas opções, né? Então, aqui, primeiro, incompleto, segundo, enfim, e na sequência, né? Aqui, em relação aos impactos, discordo totalmente, discordo parcialmente. Então, se você clicar aqui, vai aparecer do 1 ao 5, por exemplo, todas as categorias que tem de opção de resposta, tá? Então, aqui nas colunas representam em cada uma das características das variáveis a serem definidas, e nas linhas, nesse caso aqui, vai representar cada uma das variáveis que compõem o banco de dados. Aqui é o tipo para a gente cadastrar o tipo de variável. Lembra que eu falei com vocês? Então, aqui no tipo de variável, quando vocês clicam aqui, vai aparecer nesses 3 pontinhos, vai aparecer essa caixa de diálogo aqui de definição do tipo de variável, tá? Então, por exemplo, é variável numérica. Eu vou colocar variável numérica. Preciso de casas decimais? Sim, quero 2. Não quero nenhuma. Organizo aqui e ok. Aqui é o menu de dados, né, do SPSS.
Então, se eu for aqui, eu posso fazer vários tipos de análise, tá? É aqui que eu vou fazer as minhas análises. Então, não sei se você se lembra, mas eu comentei com vocês que, por exemplo, eu tenho como selecionar, tá? Somente alguns casos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, em relação à escolaridade. Então, vamos supor que aqui o número 4 seria superior completo. Então, eu quero fazer uma análise, mas eu só quero os casos que tem superior completo. Então, a gente vai colocar Select Case e vou selecionar apenas esses casos, tá? Então, são alguns dos comandos que eu consigo fazer aqui com o meu SPSS. Aqui, em relação à transformação, lembra quando eu comentei com vocês em relação à sintaxe analítica? Lembra daquela variável sobre sexualidade, que ela não existia no meu banco de dados, tá? E aí eu criei uma variável sexualidade. Então, aqui a gente vai em transform, tá? E eu faço, as minhas sintaxes analíticas são feitas aqui, tá? A gente faz um comando e cria essa sintaxe. Aqui, pessoal, nessa imagem, nós podemos ver como que é feito uma análise de frequências, né? Uma tabela de frequências. Então, lá naquele comando superior que eu mostrei para vocês, no Analyze, você vai em estatística descritiva e frequência. Então, nós teremos aqui. Aqui para nós, aparecem todas as variáveis do banco de dados, tá? Então, aqui tem as variáveis. E aí, qual dessas variáveis eu quero fazer a frequência? Então, você pode selecionar todas as variáveis, que é a frequência de todas. Clica nesse botão central aqui, tá? Ele está para a esquerda agora, porque nós temos variáveis aqui já selecionadas. Mas quando não tem nenhuma, né, a setinha dele fica para a direita, e daí a gente coloca as variáveis aqui. Então eu quero a variável sexo e escolaridade mais elevada. Se a gente quiser colocar aqui alguma análise estatística, a gente pode colocar um Q quadrado, algum outro comando, ok? Agora, vamos supor que eu cliquei em sexo e não é sexo que eu quero. Eu quero voltar ela para o lado de cá dessa primeiro quadradinho. Eu clico em sexo e ponho nessa setinha novamente e ela volta para cá, tá certo? E dou OK, né? A gente precisa de clicar nesse botãozinho aqui também, para a gente dar o comando aí de solicitação da tabela de frequência também, tá? Então, cliquei aqui, dou OK, e daí a gente vai ter esse script, né? O resultado aí do procedimento das frequências. Então, nesse caso, a escolaridade mais elevada. Então, aqui eu tenho quais são as minhas opções, tá? Então, são só as elevadas, segundo grau, curso superior, especialização, mestrado, doutorado. As frequências e o percentual que eu tenho aqui, tá? Em 100%, qual que é o meu percentual, tá? Lembra que eu comentei com vocês que eu tenho como retirar da minha análise? Vamos supor que eu não quero aqui nem o mestrado nem o doutorado, né? Percebe? Ele tem uma frequência menor. Eu posso fazer, dar um comando, né? Naquele slide anterior, eu dou um comando, faço que ele se transforme em um missing. Missing é uma categoria sem valor, ok? Que significa? Então, aqui eu quero... tá. Nesse caso aqui, eu vou fazer um crosstabs. O que é esse crosstabs? Crosstabs, né? O crosstabs. A gente vai fazer a associação, tá? Entre duas variáveis. Então, aqui nesse caso, eu quero fazer uma associação entre escolaridade mais elevada e sexo. Então, selecionei, vem aqui estatística, se eu quero realizar um Q quadrado, alguma, né, nesse caso aqui. Na verdade, naquele slide anterior, nós não conseguiríamos fazer o Q quadrado. O Q quadrado é só aqui no crosstabs, tá? Que a gente faz a associação de duas variáveis. Dou OK, a janela de comando do crosstabs, tá? E aí a gente vai ter esse script aqui, certo? Então, a gente vai ver a associação de sexo com escolaridade. Então, percebe que eu só tenho a minha frequência absoluta? Se eu tivesse vindo aqui em estatísticas, eu poderia colocar percentual,
Então, a gente vai realizando os comandos todos aqui, tá? Então, ok, faço a leitura da minha tabela. Aqui é uma outra tabela, né? Uma outra imagem para que vocês possam visualizar. Nesse caso aqui, de um outro estudo, onde eu fiz uma estatística descritiva também, em relação a um dado, e eu fiz aqui, na verdade, eu analisei a minha média. Então, percebe? É possível colocar também a média, o desvio padrão, valor mínimo, valor máximo. Então, isso tudo a gente faz aqui no banco de dados, tá? Então, vocês aprenderam aí a fazer esses cálculos da média, mediana, desvio padrão, mas o SPSS, os programas estatísticos, esses softwares, eles fazem tudo para nós. Facilita, né, pessoal? E aqui, para a gente finalizar, né, o SPSS, que o SPSS também, ele nos dá gráficos, tá? Não só as tabelas prontinhas, como nos dá os gráficos com as legendas, nos dá também aqui uma tabela, tudo bem? Então, é isso. O programa R, ele também é um programa extremamente utilizado, tá? Eu fiz algumas disciplinas na Fiocruz e lá eles utilizam praticamente só, basicamente, o programa R. Ele é um software gratuito para elaboração de gráficos e computação estatística. Então, ele tem alguns comandos diferentes do SPSS, tá? Ele oferece aí uma variedade de técnicas gráficas e estatísticas, modelos lineares e não lineares, testes estatísticos clássicos, análise de séries, classificações. Só que, para a gente utilizar o programa R, esse programa R exige um conhecimento de alguns comandos. Então, para que você possa realizar algum tipo dessas análises, você tem que conhecer e digitalizar aqui os comandos desse programa. O R, ele é um software livre para computação estatística e condução de gráficos, que pode ser baixado e distribuído gratuitamente, né, conforme algumas licenças. Ele está disponível para utilização aí nas plataformas, né, Unix, Windows e Mac. Então, só para vocês verem aqui a cara do R, né, como que ele aparece para a gente. Então, os comandos que a gente digita aparecem em vermelho, e o output do R aparece em azul, tá? Então, a gente dá o Enter e eles são executados. Então, isso aqui é para diferenciar o que a gente colocou em vermelho. Então, nossos comandos sempre vai aparecer em vermelho. Eu, particularmente, nunca utilizei o R. Eu presenciei muito R. No ano passado, eu fiz uma disciplina sobre bioestatística, estatística e saúde, lá na universidade. E o R está em alta, mas o SPSS continua sendo muito utilizado ainda, tá? Na universidade pública, eles compram essa licença e os estudantes e professores, eles têm aí essas licenças para poder instalar os programas nos seus notebooks. E aqui tem o link para as orientações introdutórias ao R, né, para vocês lerem alguns detalhes, tá? Então, pessoal, em relação a percebe? É uma aula mais curta, tá? Dos softwares aí, em relação ao cálculo estatístico. Ela é curta nesse momento, porque a gente não tem a possibilidade aí de ir, né, para o laboratório para a gente praticar isso, mas não se sintam prejudicados que no próximo semestre, se Deus quiser, tudo vai ter sido normalizado aí e a gente vai ter a possibilidade de treinar isso em algum momento na nossa disciplina de epidemiologia clínica. Eu posso levar vocês para o laboratório para que nós possamos, em algum momento, né, a gente consegue aí ter essa aula prática e vocês terem esse contato aí com algum desses programas, tá certo? Então, a atividade de vocês vai ser voltada, né, um exercício para vocês pesquisarem, colocarem as vantagens e desvantagens desses principais bancos de dados, softwares, né? A gente fala banco de dados porque no dia a dia a gente fala assim, cadê o banco de dados? Mas é um software, na verdade.
e vocês precisam de fazer essa atividade. Podem sugerir, quem quiser pesquisar mais algo aí e além e trazer algum outro, tá? Existem alguns outros, mas esses são os mais conhecidos e utilizados aí na área da saúde. Tudo bem? Então, estamos aí disponíveis para vocês na quinta-feira para tirar dúvidas de 9 ao meio-dia. Um abraço e até breve.